Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e o vídeo de hoje a gente vai falar o fundo da Quiné do Fiagro, o KNCA 11. Então vamos lá? O KNCA 11, pessoal, está com um valor atual de R$ 106,97. Teve no último ano um pico de R$ 112,89 e uma mínima de R$ 102,24. A valorização dentro do ano foi de 4,63%. Lembrando que como é Fiagro, quase todos os Fiagros são recentes e com o KNCA não é diferente. O KNCA teve o seu início em 18 de janeiro de 2022, ou seja, ainda não completou nenhum ano. Lá do início até o momento ele teve esse crescimento de 4,63%, mas ele teve alguns picos, chegando a, como a gente viu, R$ 112,89. Depois dessa máxima dele, ele chegou a bater um fundo de poço que não foi pior do que os R$ 112,24, e foi no início do fundo, e chegou a R$ 104,15. Do pico até hoje, ele sofreu uma desvalorização de 5,24%. Mas se você observar bem, ele se mantém mais ou menos, em média, por aqui, nessa faixa de R$ 106, quase 107. É por aqui mais ou menos a média dele. Você vê que ele passou algum tempo aqui nessa faixa acima, superior, de R$ 108, 110, 109, mas ele se mantém aqui muito nessa, a média dele é mais ou menos essa. Apesar dessas mínimas aqui, a média dele é nessa faixa de 106 alto, 107. Então ele basicamente está na média dele, R$ 106,97. O valor patrimonial, R$ 102,13. Então você vê que ele está com um P sobre VP acima de 1, ou seja, ele está 5% mais caro. Aí vocês, então eu não quero. Tem gente que vai dizer assim, não quero porque tem quase um ano ainda. É muito recente, eu não invisto em... tem muita gente que diz, não investe em nenhum tipo de fundo, nem ação que tem menos de 5 anos, menos de 2 anos. A pessoa simplesmente não investe porque tem esse preconceito. Mas a Quiné é uma grande gestora, né? Reconhecida já. Pertence ao grupo do Itaú. Então isso é uma coisa que você tem que verificar. Mas 1,05 é demais, meu amigo, com esse dividend yield deles. Um de PVP ou menos, dificilmente você consegue um investimento que tenha um rendimento tão alto como esse. A gente vê que tem uma boa quantidade de cotistas, não é pouco, quase 15 mil, o que dá uma boa liquidez diária. A gente vai ver isso com mais pressão daqui a pouco. Em média, o fundo já pagou R$ 1,31 nesses últimos 12 meses. Aqui tá 24 meses, mas o fundo na realidade está completando aí 12 meses. Você vai ver que no final de novembro, que foi pago em dezembro, ele rendeu R$ 1,40, um dividend yield de 1,32%. E em dezembro, que vai ser pago agora em janeiro, ele rendeu R$ 1,40, o que dá um dividend yield de 1,30%. Aqui verificamos que o pior rendimento foi esse de R$ 1,09 em janeiro, juntamente com o rendimento de fevereiro, exatamente no iniciozinho do fundo, quando ele ainda estava se estabelecendo. A partir daí não teve mais moleza não. 1,32 em março. O outro, pode-se dizer, o terceiro pior mês de rendimento foi abril, 1,17. Depois 1,44, depois 1,25, depois 1,21, 1,46, 1,40, 1,45, 1,40 e 1,40. Já vem praticamente em média aqui, desde agosto, rendendo 1,40 mais, não abaixo de 1,40. Então a gente vê que o rendimento dele tá top até o momento, muito bom. Se a gente colocar aqui e fizer as contas agora, considerando esse rendimento médio dele de R$ 1,31 por mês, considerando o valor atualizado, a gente vê que o dividend yield dele está 1,31 dividido por 106,97, o que dá um dividend yield de 1,22%, que é um dividend yield muito top, pessoal. 1,22%, e isso considerando que teve uns meses no início muito ruins. A gente vem aqui para dentro do site fiagro.com.br para mostrar mais alguns detalhes do fundo que não tem lá de fácil acesso no Status Invest. Então, o patrimônio líquido do fundo é 827 milhões, ou seja, já está próximo de 1 bilhão, que é muito bom, e uma liquidez média diária de 1,5 milhão, basicamente. Uma liquidez muito boa. Aqui o P sobre VP está desatualizado, porque o valor da cota aqui ainda parece que do dia anterior. Aqui a gente vê que o número de cotas do fundo atualmente é 8.099.000, com 14.995 cotistas. Aqui diz que a Quiné cobra uma taxa de performance de 1,20% ao ano sobre o patrimônio líquido, mas eu acho que isso está errado. Vamos ver daqui a pouco. Eu vou adentrar no último relatório que foi gerado recentemente
evidentemente que se trata do relatório referente ao mês de dezembro do rendimento que vai ser pago agora no iniciozinho de janeiro. Um detalhe legal é que aqui no fiagro.com.br mostra o dividend yield mês a mês, não apenas o rendimento, ó, mostra o rendimento e mostra o dividend yield. Então, como eu falei, o pior foi esse de janeiro, que foi 1%. Apesar do rendimento ter sido igual, já em fevereiro o dividend yield foi um pouquinho maior, foi 1,02%, e a partir daí melhorou muito, com exceção desse mês de abril, que também foi apenas 1,04%. E os dividend yield a partir de junho foram bem bons. Mais ruim foi esses dois dividend yield aqui de 1,16% e 1,13%. Os outros foram todos acima de 1,30%. Muito tops esses últimos 5 meses de rendimento do Fiagro, praticamente metade do tempo de existência do fundo. Aqui ele dá mais alguns detalhes, né? Fala que o Kinea Crédito Agro, que tem exatamente o ticker KNCA11, é registrado na CVM e é gerido pela Kinea. A gente já sabe disso. Ele iniciou sua negociação na B3 em janeiro de 2022, ou seja, está completando um ano agora, tá de aniversário o fundo. E as características dele é destinado principalmente a comprar crédito de recebíveis do agronegócio, são as CRAs, e ativos de liquidez. A administradora do fundo é a Intrag. Agora iremos adentrar no relatório de dezembro, como eu falei, que é o que mostra o rendimento do final de dezembro, que vai ser pago ainda essa semana, no início de janeiro. Aqui ele fala o objetivo do fundo, é dedicado ao investimento em valores mobiliários, especialmente CRAs, que a gente já viu nesse instante, também CRIs, cotas de Fiagro, LCA, que são as letras de crédito do agronegócio, e LCI, letras de crédito imobiliário. O patrimônio beira a 1 bilhão, atualmente são 16.068 cotistas, está diferente um pouquinho do site, né? O valor da cota patrimonial, 102,09. No final do mês de dezembro, a cota estava custando 107,30, ou seja, acima do valor atual. O dividendo a gente já sabe que foi um 1,40, que vai ser pago no dia 12. A liquidez diária é quase 1,5 milhão. A taxa média é muito top, cobrada pelo fundo, é de CDI mais 5,77% ao ano. Absurdo uma taxa dessa, né? Linda e maravilhosa. Não é à toa que ele paga um rendimento tão bom. Aqui atualiza sobre a terceira emissão do fundo, que totalizou 380 milhões de reais para exatamente diversificar os riscos da carteira, dar uma maior liquidez das cotas no mercado secundário e também acesso a novas operações com níveis de remuneração atrativos. Foram emitidas nessa emissão 3.748.000 cotas. Aqui fala da posição final do fundo no final do período, no caso no final do mês de dezembro. A gente vai olhar isso aqui em gráficos daqui a pouco, por isso eu não vou me aprofundar tanto. Ele fala da taxa de administração, ó. Ele não fala em taxa de performance, ele diz que não há taxa de performance, eu não disse. Eu acho que foi um equívoco do site, mas aquele site eu acho bem legal porque ele é especializado em Fiagro, mas provavelmente não tá tão bem cuidado, digamos assim, por isso que teve aquele erro. E aí fala de novo que o administrador confirma pra gente que o administrador é a Intrag, que a gente já sabe, e que o gestor é a Kinea Investimentos. Aqui faz um resumão da carteira do fundo e mostra que o fundo tem 92,1 aplicados em CRAs, 6,1 em LCI e tem 1,7 em caixa. O principal indexador dessas CRAs e LCIs é o CDI, quase 100%, né? 98,3%, e apenas 1,7 está em Selic. Aqui ele fala como é a alocação pelo setor e a distribuição geográfica que você vê, que é no Pará, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. 6,3% do setor é em proteína animal, 9,9% em insumos, 10,1% em fruticultura, 20,7% em produção de insumos, e a maior parte, quase metade do fundo, é investido no setor de açúcar e etanol. Aqui ele mostra um gráficozinho do valor transacionado durante o mês de dezembro, mostrando o volume que foi de 30 milhões e meio no mês, o que dá aproximadamente 1,45 milhão por dia.
CDI, como a gente mostrou agora há pouco. No relatório ele também mostra qual é a carteira de ativos do fundo, mostra então que a maioria é CRA, como a gente já viu, e mostra quem são os devedores, as empresas, aqui a Agropecuária Skill, mostra o indexador, mostra a taxa, além da CDI, porque é CDI mais 4,55 no caso da Agropecuária Skill, mostra o percentual desse valor na carteira, ou seja, essa Agropecuária Skill deve basicamente 10,14% da carteira do fundo. Aí a gente vê que tem duas CRAs da Usina Itamaraty também, que no total as duas somadas dão aproximadamente 19%. A gente vê que tem mais 3 CRAs na Tecnomil, que somadas são quase 21%, ou seja, maior do que a usina e a agropecuária, entre outras empresas. Até que a Frigol, que é tipo uma JBS, uma Marfrig da vida, que é mercado de carnes, a gente vai ver daqui a pouco isso. Pode-se dizer que a Rio Amambai Agroenergia é o maior devedor do fundo, totalizando quase 28%. Ainda temos a Nativa e a Pantanal. Aqui a gente vê que entre os títulos também tem títulos públicos federais, 1,74%, deve ser aquele que ele se referiu a Selic, né? Lá naquele gráfico. E para fechar o relatório, pessoal, ele vai fazer um resumo dos ativos por segmento, açúcar e etanol. Aí vai dizer quem é o devedor, qual o estado, quais garantias. Tá aqui, Usina Itamaraty, Mato Grosso. Faz uma descrição sobre o devedor. Ele fala aqui que é uma CRA baseada na usina sucroalcooleira, denominada Itamaraty SA, localizada em Nova Olímpia, Mato Grosso. A usina possui como grande vantagem competitiva a propriedade de aproximadamente 40 mil hectares de canaviais, aproximadamente 60% do suprimento de cana-de-açúcar da usina. Além disso, a UISA, deve ser o apelido dela, né? Produz açúcar branco voltado para o mercado doméstico, sendo uma das líderes de mercado do centro-oeste e norte do Brasil. No mercado de etanol, a UISA produz principalmente o etanol anidro, utilizado na mistura da gasolina combustível brasileira. Aí fala quais são as garantias e fala do vencimento da CRA, que é em dezembro de 2027. Mostra algumas imagens. Então a gente vai dar uma passada rápida aqui nos outros devedores, né? Se você quiser, você dá uma pausazinha para ler sobre elas. Então temos Rio Amambai Agroenergia, temos a Pantanal do Mato Grosso do Sul, Pantanal Agrícola, temos a Nativa de Goiás, Nativa Agrícola, temos a Tecomil do Paraná, temos a Agropecuária Skill, aquela que a gente já falou, do Rio Grande do Sul, e aqui no setor da proteína animal temos a Frigol de São Paulo e Pará. E pessoal, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Quem gostou já sabe, se inscreva no canal, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!